Muito bom dia, pessoal. Quem vos fala é o professor William. Espero que todos estejam bem. E a videoaula de hoje é uma continuação do Windows Explorer. Nós daremos continuidade ao Windows Explorer e nós utilizaremos algumas funções do Windows Explorer. Quais serão as funções que abordaremos? Copiar, colar, recortar, salvar arquivo, configuração de relógio, plano de fundo, proteção de tela, gadgets e post-it. E para isso nós iremos lá no nosso sistema operacional. Estando em nosso sistema operacional, nós iremos utilizar as funções definidas lá na nossa apresentação. Para isso eu já deixei pronto um arquivo chamado teste. Esse arquivo ele contém aqui uma frase, não tem texto, só para a gente evidenciar que tem alguma coisa dentro desse documento, digitada nesse documento. E nós iremos aplicar um processo de cópia. Nós temos duas opções para fazer a cópia desse documento: por meio de atalhos ou por meio de funções pré-determinadas no Windows Explorer. Para isso, o que nós precisamos fazer? Clica com o botão direito, nós iremos em copiar e para o destino que nós queremos, nós iremos fazer uma colagem. O que isso significa? Que nós pegamos uma cópia fiel do arquivo chamado teste da área de trabalho e nós colocamos dentro da pasta trabalho e subpasta documentos. Então agora eu tenho uma cópia fiel desse arquivo. Que a gente precisa entender que se eu fizer uma alteração nesse documento, nesse diretório, esse arquivo ele continua intacto. Vamos fazer um teste. Eu vou editar esse arquivo e eu vou definir aqui como teste, ok? Eu vou salvar esse arquivo, ótimo. E agora eu venho aqui para a área de trabalho. Podemos perceber que o texto ele é diferente. Então a gente precisa tomar cuidado quando a gente fizer uma determinada cópia, ok? Então vamos para a próxima etapa. Nós fizemos uma cópia do arquivo. Qual que é o processo de cópia? Só para a gente entender a nível computacional. Quando nós utilizamos a função cópia, basicamente o que o Windows Explorer faz? Ele pega esse arquivo e ele carrega esse arquivo em memória. E ele permanece lá, ele ainda não fez de fato a cópia para um determinado destino. Ao passo que eu utilize o botão colar, aí sim ele pega esse documento que está armazenado em memória e aí ele determina isso, ele grava esse arquivo em uma outra pasta, numa pasta destino. Então, no processo de cópia, nós teremos a origem e o destino, ok? A gente vai para a próxima etapa. O que eu quero fazer agora? Eu quero recortar esse arquivo, eu quero tirar ele de um local específico, de uma área de origem, e eu quero fazer o que? Eu quero colocar esse arquivo numa área destino. Então eu vou apagar esse arquivo teste aqui. Esvaziar a lixeira. Bom, tem um arquivo na área de trabalho e eu quero mover esse arquivo para o subdiretório chamado documentos, ok? Então, mesmo processo, clico com o botão direito. Ao invés de copiar, eu irei recortar. Podemos perceber que ele deixou o arquivo aqui translúcido. Eu acesso o local destino, mesmo processo, colar. E a gente pode perceber que o arquivo da área de trabalho ele foi removido e ele foi colocado no subdiretório chamado documento. Se a gente clicar, a gente vai perceber que é o documento original. Vamos fazer uma modificação. Modificar. Ótimo, vamos salvar. Percebemos que aqui ainda continua sem nada, esse é o objetivo. E aqui a gente pode perceber que o documento ele foi alterado. O processo de copiar, colar e recortar, a nível operacional, no sistema operacional, para o usuário é muito simples. Então todo esse trabalho de copiar, colar, recortar e colar fica a cargo do sistema operacional. Ele facilita a nossa vida nesse contexto.
E agora a gente vai para os atalhos. Para fixar os atalhos, o que eu fiz? Eu inicializei o teclado virtual para facilitar, né, a demonstração de quais teclas a gente vai precisar utilizar. Então o que eu vou fazer? Eu vou mover novamente esse arquivo. Eu vou editar esse arquivo. E o primeiro processo é o processo de cópia. Então nós iremos copiar esse arquivo. Nós iremos copiar o arquivo teste da área de trabalho para a subpasta chamada documentos. Então o que eu preciso fazer? Eu preciso utilizar o meu teclado. Quando eu selecionar o meu teclado físico aqui na minha estação de trabalho, automaticamente ele vai mostrar quais teclas eu estou acionando. Então para mim selecionar, eu vou selecionar um arquivo e eu vou fazer um processo de cópia. Para isso, o que eu faço? Eu seguro acionado o botão Ctrl e a tecla C. Então vamos lá, Ctrl C. Selecionou, ele apertou o Ctrl mais o C e agora eu venho aqui na área destino, Ctrl V. Então Ctrl C ele copia e Ctrl V ele cola. Então o processo de copiar, Ctrl C, e o processo de colar, Ctrl V. E a partir daí eu tenho uma réplica fidedigna do meu documento. Muito fácil utilizar esse recurso. O que eu vou fazer? Eu vou apagar o arquivo teste e agora a gente vai usar um outro recurso de recortar. Iremos fazer o processo de recorte. Para isso utilizaremos o atalho Ctrl X. Selecionamos o arquivo, Ctrl X, a área destino, Ctrl V. Ele move o arquivo da área de origem para a área destino. E aí nós finalizamos esse processo de copiar e colar, recortar e colar e salvar o arquivo. Agora iremos para um novo processo de configuração do relógio da nossa estação de trabalho. Para isso devemos acessar a data e hora, localizada na parte inferior do lado direito do nosso monitor. Damos um clique, alterar configuração do relógio. E a partir daí a gente consegue fazer a devida alteração. Vamos pensar que nós precisamos aumentar 2 minutos. Então é só selecionar aqui o nosso relógio. Vou voltar um pouquinho o processo. Alterar data e hora. Nós iremos alterar aqui para a data e hora correta. Então nós estamos em julho. Vamos definir. E agora nós iremos alterar a configuração do relógio do sistema operacional. Vamos acertar a data e hora. Para isso, o que nós iremos fazer? Vamos definir a data, alterar configuração data e hora, alterar data e hora. Se eu precisar mudar o ano aqui, basta selecionar nessa área aqui, ó, várias vezes e a gente consegue diminuir ou aumentar a escala. Percebemos que nós temos uma range mais abrangente, mais generalista. Isso acaba facilitando. Imagine que eu tivesse que ir passar de mês em mês de 2000 até 2020. Demoraria bastante tempo. Então a gente consegue por meio desse processo. Nós estamos em 2020, nós estamos em julho, hoje é dia 13. Vamos definir aqui a hora como 8 horas e 15 minutos. E eu vou aplicar. A partir daí, o meu relógio, data e hora, ele já se encontra atualizado. A próxima etapa, dando continuidade à nossa apresentação, é determinar um plano de fundo. O plano de fundo
ele serve para customizar a estação de trabalho, o computador. Algumas empresas aceitam a modificação desse plano de fundo e outras empresas determinam o que vai ser exibido no plano de fundo. Pode ser uma mensagem institucional, pode ser de repente um plano estratégico de vendas, um plano estratégico comercial, um plano estratégico de organização da empresa. Então cada empresa vai ter uma metodologia diferente. O que a gente precisa compreender é que se a gente estiver dentro de uma instituição, dentro de uma organização, nós devemos reportar essas modificações ou solicitar essas modificações ao departamento específico de tecnologia de informação. E esse departamento que tem a responsabilidade de fazer de fato essas alterações. Mas precisamos aprender como isso é feito. Para isso, clicamos na área de trabalho e nós podemos acessar personalizar. Essa personalização, ela pode ocorrer de várias formas. Eu posso alterar como é exibida a interface gráfica, eu posso alterar somente o plano de fundo. Então eu tenho várias funcionalidades. Por exemplo, eu cliquei aqui para mudar para o tema clássico. A gente pode perceber que ele mudou para o tema antigo. Eu vou voltar aqui no tema padrão de instalação. E a gente pode perceber que ele alterou para o tema padrão de instalação. Eu vou alterar somente o plano de fundo. Eu vou alterar aqui o plano de fundo e eu vou colocar uma paisagem. E eu posso salvar. A recomendação que o professor William ele dá é que a gente tome cuidado com relação ao plano de fundo. Ele pode acabar atrapalhando de fato a utilização e a eficiência, né, de uma área limpa de trabalho. A gente pode perceber que os ícones eles ficaram embaralhados aqui, eles ficaram misturados à imagem. E dependendo da situação, isso durante o dia pode se tornar cansativo na jornada de trabalho. Então a gente precisa tomar bastante cuidado na hora de mudar o plano de fundo. Então eu vou alterar novamente aqui o plano de fundo. Então eu vou voltar e colocar no plano de fundo padrão. A área de trabalho ela fica muito mais limpa e ela acaba contribuindo na visualização dos recursos na área de trabalho. Agora nós iremos aplicar uma proteção de tela. As empresas elas têm uma responsabilidade muito grande sobre os dados que são exibidos, que são manipulados dentro da organização. Então, para evitar que outras pessoas tenham acesso de forma indevida a essas informações, uma das técnicas, uma das estratégias é utilizar a proteção de tela. Ok? Então, para que a gente consiga esse processo, a gente vai em personalizar. A gente vai em proteção de tela. Podemos definir vários temas. Bolhas. Faixas. Polígonos. Texto 3D. Então podemos customizar a nossa proteção de tela. E dando continuidade, os gadgets. Os gadgets são informações que facilitam o nosso dia a dia, como relógio. Então eu consigo customizar um relógio, eu consigo definir um calendário. Então ao invés de buscar a informação, ela se torna mais explícita, mais visível. Isso acaba facilitando o nosso dia a dia. E para finalizar a aula de hoje, eu vou ensinar um outro truque, que são os post-it. Os post-it são aqueles marcadores que a gente utiliza para colocar anotações. Então eu posso definir aqui como nota adesiva. Olha que legal, pessoal.
Então eu posso aqui colocar uma nota adesiva, atividade 1, vou colocar aqui no dia 13/7/2020. Atividade 1, 13/7/2020. Atividade 2, dia 15/7/2020. E assim sucessivamente. Então eu posso deixar essa anotação aqui e eu posso abrir outras atividades, eu posso fazer o que eu quiser. E isso acaba facilitando bastante o nosso dia a dia. Pode perceber que eu posso digitar um texto aqui, eu posso fechar e a minha nota adesiva ela continua aqui. Pessoal, então para finalizar a aula de hoje, nós vimos por meio do Windows Explorer os processos de copiar, colar, recortar, salvar arquivo, configuração do relógio, plano de fundo, proteção de tela, gadgets e post-it. Pessoal, então vou deixar uma atividade para vocês com base na videoaula de hoje. Gostaria que vocês organizassem a área de trabalho, a área de lazer de vocês, a área em que vocês brincam, a área que vocês estudam. Eu gostaria que vocês customizassem essa área. Quem tiver computador, então pode desenvolver essas atividades no próprio computador para facilitar o nosso dia a dia. Pessoal, espero que vocês tenham gostado da aula de hoje. Fiquem com Deus, espero que tudo esteja bem. Contem sempre com o professor William. Se inscrevam no nosso canal, ativem o sininho e deixem seu like. Fiquem com Deus. Valeu!